noite. Bom, nós estamos aqui estudando então ainda o livro de Mateus. O capítulo agora mudou. Hoje nós mudamos de capítulo e vamos iniciar uma nova sequência de versículos, uma nova perícopa, uma nova passagem e dentro de uma grande passagem que o Haroldo Dutra Dias, companheiro que traduziu a versão do livro de Mateus, não diria versão, a tradução do livro de Mateus que a gente está estudando, ele intitulou essa grande passagem de Sermão para os 12 discípulos. Então, capítulo 10 todinho, nós vamos estudar um sermão de Jesus para os 12 discípulos. Eu queria agora, antes de dar continuidade, ler o versículo, coisa e tal, fazer uma observação que eu já fiz aqui em alguma reunião, não me lembro quando, e que hoje eu acho oportuno fazer, sobre a estrutura do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é todo estruturado dentro da seguinte dinâmica: discurso, ação, discurso, ação. Então ele inicia com um discurso, que é a genealogia. Aí em seguida vem atos, ações, realizações da providência divina com o próprio nascimento de Jesus. E aí vem uma série de discursos, vem discurso de João Batista. Então ele vem sempre nessa dinâmica. Quando Jesus aparece já com o apostolado, essa dinâmica se mantém. Então Jesus faz discursos, por exemplo, o Sermão da Montanha, que nós já estudamos, mas em seguida vem uma sequência de curas, de ações. Então nós vemos de uma sequência de curas, depois vem um discurso, depois vem ação, e agora hoje, no capítulo 10, nós voltaremos para o discurso, ou daremos continuidade ao discurso, com um grande sermão que vai atravessar todo o capítulo 10, todo o 10º capítulo. A sequência de versículos iniciais, o Haroldo intitulou como Missão dos 12. Então, essa sequência inicial é aquela parte introdutória do discurso de Jesus exclusivamente para os 12 discípulos, em que ele vai falar com esses 12 discípulos sobre a missão que eles têm, sobre o compromisso que eles assumiram. Nós sabemos que um compromisso que foi assumido no plano espiritual, na vida espiritual. Então é isso que nós vamos estudar nas próximas semanas. A fala de Jesus, a conversa reservada que Jesus teve com os 12 discípulos, que permaneceu reservada, privada durante um bom tempo, mas depois foi divulgada pelo próprio livro de Mateus, que era um dos 12, Levi ou Mateus, um dos 12, tá certo? E aí no capítulo 10, versículo 1, o primeiro versículo, Mateus, os narradores do livro de Mateus, aqueles que participaram da composição do livro, dizem o seguinte: convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Repetindo, capítulo 10, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. É esse versículo que nós vamos estudar hoje. Tá certo? Bom, a palavra principal desse versículo, e eu diria que a palavra principal de todo o capítulo 10 do Evangelho de Mateus é justamente discípulo. Discípulo, gente, que na sua origem latina, nós vamos olhar aqui a origem da palavra em português, discípulo. Quer dizer, aquele que apreende, ou aquele que coloca para dentro, que traz para o interior. Aquele que aprende, é o aprendiz. É o aluno. Tá certo? Só que nós vamos olhar isso dentro de um contexto bíblico, dentro do estudo religioso que nós realizamos,
Porque discípulo tem discípulo de tudo, né? Tem aprendiz de tudo. Mas o aprendiz do Evangelho, ele tem peculiaridades que o torna singular, que o torna único. Por isso, na composição bíblica do Evangelho de Mateus, foi reservado um capítulo inteiro. No texto original não tinha divisão de capítulo, mas existia uma sequência discursiva. E essa sequência discursiva foi respeitada quando se organizou o livro Bíblia, né? Quando se organizou o material, o conteúdo que a gente conhece hoje na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Tá certo? Vamos então começar nosso estudo sobre a palavra discípulo. Dica literária. Quem quiser aprofundar o estudo sobre o discípulo do Evangelho à luz da doutrina espírita, tem que ir lá no livro Boa Nova, pessoal que gosta de anotar aí, livro Boa Nova, capítulo 5. O título é Os Discípulos. Esse capítulo do livro Boa Nova, esse texto de Humberto Campos, ele é fundamental para se compreender a noção de discípulo dentro dos parâmetros do Evangelho. É inevitável passar por ele. Não tem como compreender com esse grau de profundidade que a gente vai tentar dar aqui, sem ler o capítulo 5 do livro Boa Nova. E esse capítulo, ele começa com Humberto de Campos dizendo o seguinte: frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Numerosas pessoas. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Pausa. Humberto de Campos começa o capítulo sobre os discípulos, falando de uma grande comunidade de seguidores, de numerosas pessoas que o aguardavam. Nos versículos anteriores, nós estudamos fundamentalmente qual conceito? Quem se lembra? Multidão. Né? Nos versículos anteriores, o tema, o tópico central foi multidão. Né? A grande messe, né? A grande colheita, a grande plantação. Multidão. Quando a gente pensa na multidão, nós estamos falando de uma grande quantidade de pessoas. E porque a multidão admira os ensinamentos de Jesus, porque a multidão se encanta com os ensinamentos de Jesus, ela é seguidora de Jesus. Onde Jesus vai, ela vai atrás. Assim como muita gente se encanta com a fala do Divaldo, toda vez que o Divaldo vai fazer uma palestra em lugar público, a pessoa comparece. Mas isso não significa que haja um envolvimento mais profundo com aquele discurso. Olha só, Humberto de Campos descreve que a quantidade de pessoas que seguiam Jesus era grande. O que caracteriza um seguidor? A retaguarda, ou seja, ele está atrás de Jesus, senão ele não está seguindo, né? A retaguarda e a direção em comum. Também, se ele for em outra direção, ele não está seguindo Jesus. Então, ele segue na retaguarda e na mesma direção. O caminho de Jesus é seguido em direção do quê? Do bem. Então, a multidão segue em direção do bem? Também? Sim. Sim. Se ela admira o bem, se ela se encanta com o bem, se ela aplaude o bem, é porque ela já sabe que o bem é o certo. Mas a questão é um pouco mais complexa. Porque uma coisa é você andar atrás do Cristo, na direção em que o Cristo caminha. Outra coisa é você caminhar conforme Jesus.
à maneira de Jesus, segundo os passos de Jesus. Entendeu, Tonzinho? Aí é diferente. Bem diferente. Ir para a casa espírita, muita gente vai. Mas se comportar dentro da casa espírita, conforme o Evangelho, segundo o Evangelho, é outra história. Um ginásio pode estar lotado de pessoas para escutar a palestra do Divaldo Pereira Franco, do Haroldo Dutra Dias. Mas será que todo mundo que está no ginásio está sintonizado? De todo mundo que está sintonizado, quantos vão vivenciar o que escutaram? E de todos que tentarem vivenciar o que escutaram, quantos vão ter sucesso? Vocês estão vendo que é um funil? A vida é um grande funil. Porque ela vai impondo circunstâncias, circunstâncias provacionais, que provam, que testam. E à medida que alguns vão tendo sucesso nesses testes vivenciais, o funil vai restringindo o grupo. No caso do grande grupo de seguidores de Jesus, a coisa foi se restringindo a 12. Até aí tudo bem, gente? Então, o capítulo 10, inteiro, nós vamos estudar sobre o comportamento, o temperamento, a postura de um grupo restrito, que aqui no Evangelho vai estar representado por esses 12, mas que tem um correspondente em escala planetária. De todos os espíritos matriculados no planeta Terra para a evolução, existe um grande grupo de seguidores de Jesus, um grande grupo de cristãos. Mas discípulos é um grupo bem menor. Não é, senhor Narciso? Discípulo é um grupo mais restrito. É um grupo menor. Né? Bom, aí, na sequência bíblica, o narrador diz que esses discípulos eram um grupo de 12. E esse pessoal que compunha o texto bíblico, a gente sabe muito bem que eles não desperdiçavam nem pergaminho nem tinta. Então podia dizer alguns, podia dizer uns, ou poucos discípulos, mas disse especificamente o número, além de citá-los. Disse especificamente o grupo, o número de discípulos. Eram 12. Por tudo que a gente já estudou aqui no miudinho, vocês acham que esse 12 está aqui à toa? A última vez que a gente estudou o numeral 12, alguém se lembra? O que foi abordado? Em qual passagem? Gente, o pessoal de casa agora está acompanhando. Vai. Nós não podemos passar essa vergonha. A mulher hemorroíça sangrava há quantos anos? 12 anos. A menininha, filha de Jairo, que eu teimava em dizer que era filha de Lázaro. Ela tinha quantos anos? 12. Né? Aí começa, aí a lista é grande, seu Daniel. Agora de 12 a perder de vista. Então vamos lá. Primeiro, o 12 é um numeral correspondente a uma letra do alfabeto hebraico, que é a letra Lamed. E essa letra, ela tem um desenho. E esse desenho da letra Lamed, ele lembra, ele se baseia na estrutura, no formato de um cajado. Isso mesmo, um bordão, né? Outra palavra para cajado, um bordão.
E o bordão, o cajado, era o principal instrumento de que profissional no século I? O pastor. Então, o lamed, além de ser um fonema, representar um som para o alfabeto hebraico, ele também simboliza um conceito. Liderança. Aquele que conduz, aquele que lidera. O 12 representa isso. Quando a gente pensa no discipulado, no colégio de discípulos de Jesus, a gente tem que imaginar, pensar e analisar a perspectiva de que se trata de um grupo de líderes. Jesus estava formando uma liderança para o cristianismo nascente. Até Judas. Porque uma coisa é o seu potencial para o bem, outra coisa é a sua vivência efetiva no bem. E Jesus nomeia trabalhadores, ele comissiona operários segundo o potencial. Segundo o potencial. Jesus desconsidera os vícios, considera as virtudes e sabe que virtude é qualidade em potencial. Porque eu posso ter uma virtude e pô-la em prática ou não. Eu sei ler e escrever. É uma qualidade intelectual, uma habilidade intelectual. Mas eu posso escrever ou não. Então esses 12 foram escolhidos porque os 12 tinham um grande potencial de liderança. O que Jesus falou sobre a multidão nos versículos que nós já estudamos aqui? Por que ele tinha compaixão da multidão? Ele faz uma comparação. Ela se parecia com ovelhas sem pastor. Não é isso? Jesus se compadecia da multidão porque ela se assemelhava a ovelhas sem pastor, sem cajado, sem lamed, sem os 12. Então, na sequência que Mateus descreve, Jesus se compadecendo de um grande número de seguidores perdidos, ele começa a narrar o processo de formação de uma liderança, de um grupo de pastores. E pastores que vão formar outros pastores. Por aí vai. Não é isso, senhores? Então, falar de discípulos, do colégio de discípulos, do grupo de discípulos que Jesus organiza no século I, é falar de um grupo de pastores, de líderes, que vão conduzir a turba, a multidão perdida. Perdida. Daí tranquilo? Bom. Aí no capítulo 5, os discípulos, que nós estamos estudando hoje, Humberto de Campos pega e diz assim: depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12, Humberto de Campos também menciona os 12, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Vamos dividir essa fala de Humberto de Campos em duas partes. Então, primeiramente, Humberto de Campos chama esses 12 líderes, esses 12 pastores, ou aprendizes de líderes, de intérpretes. Essa palavra intérprete está muito associada às artes cênicas ou mesmo ao canto. Se a gente pensar que o cantor, o músico da voz, ele não só canta, ele também interpreta, né? O Jamelão, grande e saudoso Jamelão, se você chamasse ele de puxador de escola de samba, puxador de samba enredo, ele ficava bravo.
Ele dizia que era um intérprete de samba enredo. A Maria Bethânia diz, eu não sou cantor, eu sou intérprete. Porque a letra, a música, tem ali uma dramaticidade, uma mensagem sendo transmitida. Conforme a mensagem a ser transmitida, o cantor, intérprete, incorpora aquela emoção e aquela mensagem. E transmite isso não só com a voz, mas também com o corpo, com o olhar, com a expressão facial, com a expressão gestual, não é assim? Nas artes cênicas, o ator, ele interpreta um texto, não é assim? A atriz fala, eu vou interpretar, em escola de interpretação, porque ela pega um texto, pega uma história, e ela incorpora, ela vive aquele drama integralmente, ela chora, ela ri, ela sofre. Então os discípulos não seriam meros reprodutores da mensagem de Jesus, dos discursos de Jesus, da vivência de Jesus. Eles seriam intérpretes. Porque aquilo que eles aprenderam com o mestre, eles deveriam viver de maneira integral. No rosto, no olhar, na vibração, na fala. Quem se candidata a discípulo está se propondo a interpretar o Evangelho no grande palco da vida. Só que em tempo integral. Porque o ator convencional, ou o cantor convencional, ele se despe daquele papel quando acaba o espetáculo. Mas quando a gente fala de vida, quando é que acaba o espetáculo da vida? Ele tem pausa? Tem. Então você assume que vai interpretar aquele script, aquele roteiro de luz, em tempo integral. Então não é mole ser discípulo, hein, Tonzinho? É uma vivência. Tem atores que dizem que quando termina um espetáculo, ele está exausto. Porque aquele envolvimento emocional leva ele à exaustão. Então imagina vivenciar um papel espiritual em tempo integral. Se a gente considerar o período de uma existência física, o Chico viveu isso mais de 90 anos. Sem pausa. É algo exaustivo. E por isso que é algo tão valorizado. Por isso que são poucos escolhidos a dedo. E aí, na segunda parte do parágrafo, Humberto de Campos diz o seguinte, que além da grande capacidade de liderança, eles tinham no suporte desse espírito de liderança duas hastes, humildade e simplicidade. Duas asas, né? Humildade e simplicidade. O que é a humildade? Tentar. Tem um capítulo no livro Pensamento e Vida, que é um capítulo inteiro sobre humildade. Mas eu vou tentar aqui trocar em miúdos, já que aqui a gente gosta dessa coisa de miúdo, miudinho, né? Então, trocando em miúdo. Humildade é quando você tem uma alta capacidade emocional de conhecer quem você de fato é. Nem mais e nem menos. O Raul Teixeira, ele fala uma coisa bacana numa das palestras dele, que tem a humildade, mas também tem a humildose. Humildose porque é dose de aguentar. É o sujeito que acha que ser humilde é acreditar que você é menos do que é. E isso não é humildade. Aí a dose. Começa que o sujeito, ele acha que se ele falar tudo no diminutivo, ele está sendo mais humilde. Então ele fala o meu chinelinho, né? O meu conhecimentozinho,
minha palestrinha, a minha sopinha. E isso é um teatro, né? Um teatro mal feito. Entenderam? Aí é humildose, que é dose de aguentar isso. A humildade é, não, eu sou isso. Eu não sou vaidoso porque eu não acho que sou mais do que sou. E não pratico a humildose porque eu não acho que eu sou menos que eu sou. Eu sou exatamente isso. Como é que eu descubro que eu sou de fato? Autocrítica. Volta aí na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todo dia você tem que se perguntar, quem que eu sou? Melhor, quem que eu fui nesse dia? Santo Agostinho, questão 919. Quem que eu fui hoje? Depois de dias e dias praticando isso, você tem uma noção melhor de quem você costuma ser, ou de quem você tem sido. Aí você sabe, ó, quando eu faço a contabilidade no final do dia, eu contabilizo todos os meus deslizes, todos os meus equívocos, mas também todos os meus acertos. Todas as horas em que eu fui feliz. Então você se conhece. E a pessoa que é verdadeiramente humilde nesse sentido, e esses 12 eles eram humildes nesse sentido. A pessoa se torna simples. O orgulhoso é complicado, ele é complexo. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, nossa, fulano é tão complicado? Ela é uma pessoa complexa. Primeiro que você nunca sabe a reação que a pessoa vai ter. É difícil de lidar com a pessoa. Por que que ela é complexa? Por que que ela tem um temperamento complicado? Porque ela é orgulhosa. Porque ela pôs na cabeça que é de um jeito, eu sou isso. Quando, na verdade, isso não corresponde com a realidade. Então se torna uma pessoa complexa. A pessoa simples é a pessoa que acerta no palpite que ela tem de si mesma. Eu sou isso. E realmente é o que ela descobriu que é. Ela se torna uma pessoa simples, fácil de lidar. Querem um exemplo? Quer dizer, eu estou teorizando e não está, né, deixando muito claro o que realmente acontece. Então, você chega para a pessoa e fala assim, fulano, vamos na casa do ciclano? Ah, não vou não. Mas vamos lá visitar ele, a gente passa na padaria, compra uns biscoitos, uns pão de queijo, a gente chega lá para visitar ele. Ah, não vou não, porque eu não sei como é que ele vai me receber. Mas por quê? Que você está pensando isso? Ah, porque a última vez que eu cruzei com ele na rua, eu falei bom dia, e ele falou um bom dia meio seco, e eu acho que ele está com raiva de mim por algum motivo que eu não sei qual que é, mas eu não vou arriscar ir lá não. E a pessoa vai complicando. Aí você fala, não, mas então vamos lá para você tirar a prova dos 9, para descobrir se ele está chateado com você ou não. Ah, não, mas eu não posso fazer isso não, porque vai que ele não gosta que eu chego lá e na revista, vai fechar a cara para nós dois, aí você também vai ficar magoada com ele, e vai inventando um monte de senão, sabe? Senão isso, senão isso. É uma pessoa complicada. Tudo porque é orgulhosa. Porque ela se acha tão importante que todo mundo que ela cruzar na rua tem que corresponder ao bom dia dela da mesma categoria. Orgulho. Ela não supõe que pode ter alguém que não vai dar a ela o bom dia que ela acha que merece. Orgulho. A pessoa humilde. Fulano, vou na casa do Beltrano? Vai, vamos. Mas vamos mesmo? Vamos aí. Mas outro dia eu estava com você, a gente cruzou pelo fulano e ele não te cumprimentou muito bem. Você tem certeza que você quer ir? Estou te convidando, mas você tem o direito de dizer que não vai. Ah, não, mas às vezes um dia ele estava meio mal-humorado, isso acontece com todo mundo. Descomplica tudo. É uma pessoa simples. E esses 12 eram pessoas simples e humildes. Ah, mas o Pedro, ele era complicado. Não, ele era rude. Ele era rude, ele tinha defeitos.
Só que dentro desse defeito, quando Jesus puxava a orelha dele, o que ele fazia? Porque ele podia melindrar a pessoa complicada. Esse sujeito ele só gosta dos outros 11, então fica com os 11 para você, estou indo embora. A pessoa complicada. Pedro não. Jesus puxava a orelha dele na frente de todo mundo. E sabe por que Jesus puxava a orelha dele na frente de todo mundo? Porque Jesus sabia que ele era humilde. Quando Jesus recomenda, se você for chamar a atenção de alguém, admoestar alguém, chama em particular, Jesus está se referindo a pessoas orgulhosas. Mas como Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia que ele era humilde e simples, Jesus chamava a atenção dele na frente dos companheiros. Ele não ia se incomodar com isso. Está entendendo, Tonzinho? É a característica deles. Por isso que o Humberto de Campos menciona aqui. Olha só, pessoas que eram simples, não eram complicadas, e humildes, porque sabiam exatamente o que eram. São aquelas que são convocadas para uma posição de liderança. Quem deve ser o líder de uma equipe? Agora nós estamos falando até para os CEOs, managers, né? Gerentes, administradores do mundo inteiro que assistir esse vídeo. Quem é a melhor pessoa para assumir uma posição de liderança? A pessoa que for mais humilde e mais simples. Normalmente, quem assume a liderança é os mais arrogantes, mais orgulhosos, mais complicados. Por isso que a coisa está difícil do jeito que está, né? Na política, no futebol, né, Zé Daniel? Nas empresas, no movimento espírita. O melhor temperamento para assumir uma posição de liderança é aquele temperamento descomplicado e consciente da posição que realmente ocupa. Sem ilusões quanto a si mesmo. Por isso, esses 12 foram escolhidos. Tem uma passagem lá no livro Êxodo, do Velho Testamento, capítulo 24, versículo 4, que descreve um dos primeiros atos de Moisés na sua posição de liderança junto ao povo hebreu. E a passagem de Êxodo diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. No caso aqui, Monte Sinai. E 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. Então, primeira coisa que nós vamos assinalar aqui, o horário em que Moisés faz isso. Logo que o sol desponta, na aurora. De manhã, madrugadinha, né? Aquela hora em que a noite cede espaço para o dia. Ele acorda, ergue um altar, onde ele ia guardar as tábuas que ele havia escrito, os mandamentos de Deus. E esse altar tinha 12 hastes, 12 pilares, conforme as 12 tribos de Israel. Então, olha só, o templo, aquilo ali foi a base do que seria posteriormente o tabernáculo e ainda posteriormente o templo de Jerusalém. Todo o edifício da fé judaica, que é uma fé pioneira e muito sofisticada para o seu tempo, estava alicerçado em 12 tribos. Por que 12? Porque representa liderança. O 12 representa liderança. Todo o edifício da fé no mundo deve estar alicerçada sobre uma liderança. Aqui representada pelo numeral 12. E Humberto Campos descreveu as qualidades dessa liderança: humildade e simplicidade. Esse edifício da fé, gente, que na expressão do Velho Testamento era um edifício concreto, palpável, tangível, na expressão do Novo Testamento vai ter se manifestar de uma maneira etérea.
luminosa. E aí, como é muito difícil falar de conceitos etéreos, Jesus recorre a uma experiência sensorial das pessoas. E que está associada ao horário em que Moisés acorda para erguer o altar. Eu estou falando da luz e do dia. Olha o que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, o templo que Jesus queria erguer, primeiro, era um templo não material. Segundo, um templo que representasse lucidez, claridade. Um templo de luz. E aí, para poder tangibilizar ao máximo essa imagem, Jesus considera a existência do dia. O dia é um grande templo. É um templo feito de luz. Então tem uma palavra hebraica que é boker, porque na contagem de tempo do judaísmo, no século I, só se contava as 12 horas do dia. As outras 12 horas de escuridão se desconsidera. Quando se fala o dia, está mencionando as 12 horas de luz. Então olha só, um templo de luz é o dia é um templo luminoso, que se alicerce em 12 pilares, igual o de Moisés. Só que Jesus menciona que esses 12 pilares em que se assenta o templo luminoso do dia, são as 12 horas. Toda essa metáfora, que primeiro é manifestada no Velho Testamento, através do altar que Moisés edifica, depois na linguagem poética de Jesus, o templo de luz, que é o dia, alicerçado em 12 pilares, que são as 12 horas, tudo isso para dizer o quê? Que o Evangelho na terra é um grande templo de luz, que teve como viga sustentatória a personalidade de cada um dos 12 discípulos. Porque até a queda de Judas é uma vivência importantíssima na narrativa do Evangelho. A experiência que rendeu o coração de Judas, muita dor, é paradigmática para todos nós. Simboliza que, por mais que você seja escolhido pelo seu potencial, sempre existe a possibilidade de falhar. Qualquer um de nós. Ficou claro essas duas passagens, gente? O templo que Jesus veio erguer, a chamada igreja, Pedro, tu és a rocha sobre a qual irei edificar a minha igreja, não é templo de tijolo. É um templo luminoso, como o dia. Não se toca esse templo. Importante frisar isso, porque tem companheiro no movimento espírita tão apegado à casa, à parede, tão apegado ao chão, ao teto do templo. E a proposta de Jesus era que esses 12 líderes iniciais sustentassem uma edificação luminosa, uma edificação de luz, como o dia, clara como o dia. E ele ainda acrescenta: do mesmo jeito que a gente não pode abrir mão da luz do dia para caminhar com acerto, sem tropeço, a gente também não pode abrir mão dessa espiritualidade toda que os discípulos edificaram na terra e sustentaram na terra com o próprio exemplo. Quem anda sem isso, ou afastado desse templo, ou fora desse templo de luz, anda em escuridão. E quem anda na escuridão pode tropeçar mais facilmente do que quem anda na luz. Muda só o motivo, né? Quem tropeça com luz, tropeça por distração.
Por invigilância, por desatenção. Quem tropeça na escuridão, tropeça por ignorância. Porque não sabe realmente onde está pisando. Jesus dá esse alerta. Esses 12 pilares de sustentação do cristianismo no orbe, eles foram convocados. É a palavrinha que nós destacamos aqui no versículo agora. Então já analisamos a palavra discípulo, analisamos a palavra 12, e agora nós vamos analisar a palavra convocado. O chamado. Vocês acham que esse chamado, essa convocação foi meramente vocal? Convocado, vem de vocal, né? Vem de vox, que é voz, chamar. O som que vem da voz. Para estar junto. Convocado. Chamado para estar junto. Esse chamado foi puramente físico. Tem gente que lê e acha estranho, né? Jesus no mar da Galileia chegar para Pedro e falar: Pedro, quereis ser pescador de homens? E Pedro larga a rede e segue ele. Mas é assim fácil. Porque não foi um chamado meramente vocal. Foi, sobretudo, um chamado vibratório. Vocês imaginem o que é o magnetismo do olhar de Jesus. É arrasador no sentido de poderoso. É o maior magnetismo da Terra. Nunca a Terra viu um magnetismo pessoal nem parecido. Então era um chamado vibratório. Da onde vinha esse poder? Da onde vinha essa força arrastadora, convocadora, em que era irresistível? Irresistível. Alguém vai dizer assim: mas o Públio Lentulus resistiu. Não resistiu, sabe por quê? Ele não foi chamado. Ele foi chamado. Jesus fala para Públio Lentulus: eu estou aqui não é por sua causa. Por causa de quem? Da sua esposa, da fé da sua esposa. A sua hora vai chegar. Né? Se você quiser vir mesmo sem eu te chamar, ótimo para você. Mas, se não quiser, sua hora vai ser daqui uns 50 anos. Né? Mas vai ser chamado. Todo mundo tem o seu chamado, seu momento de convocação. Jesus convocava com esse poder arrastador e irresistível dele. Da onde vinha esse poder? Bom, essa passagem que nós estamos estudando, gente, ela também está em Marcos e também está em Lucas. Tanto o evangelista Marcos quanto Lucas descrevem a convocação dos 12. Com uma informaçãozinha a mais que não tem Mateus e que é a chave decodificadora para a gente entender de onde vinha a força de Jesus ao convocar os 12. Olha, lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13, o evangelista descreve o seguinte, que quando Jesus foi convocar os 12, ele sobe ao monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. O que Jesus fez para convocar os 12? Subiu ao monte. Isso lembra alguma coisa, seu Adelmo? Subiu ao monte. Elevou o padrão vibratório. Ele se verticaliza. Jesus estava sempre verticalizado, né? Porém, havia momentos em que ele elevava o tônus mental dele ainda mais através da prece. Da prece ostensiva, porque também o pensamento de Jesus era prece em tempo integral. Mas existia aquele momento ostensivo, aquele momento em que ele orava em voz alta. E aí ele subiu o monte. Subir o monte, em tempos de morro alto, né? Subir o monte é elevar o padrão vibratório ao máximo. Ele não só
só convoca os discípulos. Ele faz isso elevando o padrão vibratório dele. E aí o evangelista Marcos diz que os discípulos acompanham. Na hora que Jesus eleva ainda mais o padrão vibratório dele com a oração ostensiva, os discípulos fazem o mesmo. Claro, não estou dizendo que eles chegam no mesmo padrão vibratório de Jesus. Longe disso. Mas o que eles dão conta, eles fazem. Eles destacam dos demais. Muito mais que os demais. Destacam da multidão. Muito. Olha Lucas, capítulo 6, versículo 12 de Lucas. Descrevendo a mesma cena. Jesus para convocar os 12. Aconteceu naqueles dias de ele, Jesus, sair para o monte, a fim de orar. E permaneceu em vigília, na oração com Deus. Lucas é ainda mais explícito. Lucas deixa a coisa mais evidente. Jesus sobe o monte para orar. E os discípulos acompanham. Só que tem uma coisa curiosa, gente. Tem uma coisa curiosa. Humberto Campos, no capítulo 5 do livro Boa Nova, ele fala que Jesus faz essa convocação na casa de Pedro, ali, em Cafarnaum mesmo. E aí, Jesus faz essa convocação no alto do monte de Cafarnaum, da Beatitude, ou na casa de Pedro, ali nos arredores da cidade mesmo? Não interessa. Não interessa. Porque possivelmente Humberto Campos, como jornalista, teve uma preocupação mais descritiva. Humberto Campos não trabalha com metáforas, né? Ele descreve, ele é um cronista. Agora, os evangelistas tinham a preocupação de usar metáfora, porque eles não podiam falar de padrão vibratório, né, ondas, eletromagnetismo, não podiam falar disso. Então, eles falaram, como é que a gente vai dizer que Jesus ficou diferente? Como é que nós vamos dizer que Jesus brilhou mais? Jesus subiu o monte. Por quê? Porque existe uma referência bíblica para eles, então, no Antigo Testamento. O que Moisés faz para receber a palavra de Deus? Sobe o monte. O Monte Sinai. Só muda o monte. Sobe o Monte Sinai. Jesus resplandece. Fica transfigurado. O rosto dele vira luz. Onde? Monte Tabor. Então, essa ideia de subir o monte é elevar o padrão vibratório de uma maneira diferenciada. E os discípulos fazem isso. Fala, Tonzinho. Em qualquer lugar. Podia ser na casa de Pedro. Jesus faz isso no Calvário, né? Na rua, no trânsito, na escola. Mas sabe o que a gente faz? O Tonzinho, valeu. O Tonzinho está dizendo aqui, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Sabe o que a gente faz? A gente escolhe hora e dia para fazer isso. Vamos lavar nossa roupa suja aqui, na frente da humanidade inteira. Eu falo por mim, mas desconfio que vocês é a mesma coisa. A gente escolheu a quarta-feira, 7:30 da noite, para subir o monte, né? Mas eu estava pensando nisso hoje, eu e a Ju, a gente indo para o serviço, ela me levando no serviço, aí ela começou um assunto, eu virei para ela e falei assim, ô Ju, me ajuda a vigilância, hoje tem miudinho. Aí em seguida, um espírito benfeitor deve ter soprado no meu ouvido, porque a consciência doeu. Eu falei assim, e os outros dias não tem que manter a vigilância, né? Outro dia pode, não tem miudinho, né? É um perigo a gente achar que, né, Tonzinho? Tem que ter hora e local marcado para isso acontecer. Subir o monte é vibrar com Cristo, dentro do nosso limite, mas mais alto, num diapasão mais alto, num tom mais alto. Tonzinho, você andou fuçando meu tablet. Você andou fuçando meu tablet. Sabe qual que é o problema? Olha só, qual que é o drama disso tudo? Lá no livro
Boa Nova, capítulo 5, os discípulos, Humberto de Campos pega e diz o seguinte: o reduzido grupo, os 12, de companheiros do Messias, experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Então, os 12 se diferenciavam porque Jesus subiu o monte e ninguém mais subia igual a eles, atrás de Jesus. Só que tinha um negócio que eles não conseguiam fazer muito bem, pelo menos nesse início. Permanecer lá em cima, as ondas. Sustentar a vibração. Perseverar. Permanecer, perseverar, sustentar o padrão vibratório. Subia, mas não dava conta de manter. É o que acontece com a gente na quarta-feira. A gente chega aqui, começa aquela música, na hora que eu mando aos pés do monte aqui, e a gente sobe o monte, né? E a vibração alta, aí a gente estuda aqui 1h e tanto. Aí termina a reunião, padrão vibratório lá em cima. Na hora que a gente sai lá na porta, a gente já vê que um companheiro estacionou muito grudado no nosso carro, que vai ser difícil tirar o carro. Ali já começa a baixar o padrão vibratório. A gente entra no carro, a mulher já vira pra gente e fala assim: homem, a gasolina está na reserva, você tem que abastecer. Não estou falando da Juju, é claro, né? Aí a gente já sai pensando, mas que mulher enjoada, por que ela não abastece no meu lugar? E vai descendo a ladeira, gente, não precisa nem chegar na quinta-feira, a gente já está lá no vale de novo. O problema nosso é esse. Oi, fala, Euridice. Eu acho que é no Missionários da Luz, não é? Eu acho que é no Missionários da Luz. Mantém a vibração. Esse é o porém. Aí, gente, Humberto de Campos, ele não só menciona que a dificuldade que os discípulos tinham de sustentar a vibração, de permanecerem harmonizados. A harmonia é isso. Ele também dá a dica de o que era a pedra de tropeço deles. O que derrubava eles? Olha só, discussões inúteis, separatividade, querer ter razão o tempo todo. Quem guarda essa ilusão, primeiro que aí a gente entra na questão do orgulhoso complicado, né? Que nós mencionamos agora mesmo. Quem quer estar certo o tempo inteiro é uma pessoa complicada. Não, é complicadíssimo. É complicadíssimo. 12, né? Sustentar a harmonia era complicado. Mas é uma questão de treino. Tem uma palavra que é associada a discípulo, seu Adel. Até quem deu essa dica no nosso grupo de pesquisa foi o Arthurzinho, o Arthur Valadares. O Arthur falou assim, tem uma palavra associada a discípulo. Ela é uma palavra derivada de discípulo. Disciplina. O discípulo é aquele que mantém a disciplina, que se aplica. E o grande desafio dos 12 era manter o padrão vibratório. E para manter o padrão vibratório, a vigilância deles tinha que estar essencialmente em cima disso. Não querer estar certo o tempo inteiro. Começar uma discussão, vai chover. Não, não vai, isso aí é só frio. O outro, não, vai chover, ó, a umidade. Não, não vai chover, rapaz. E ali ia até, né, a chapa esquentar. Mas, Luiz, às vezes a gente não está certo. Tá, mas por que você tem que convencer o outro de que você está certo? Esse é o porém. Nós não estamos falando que não tem alguém que está certo. Quase sempre
nas nossas discussões, nem a gente, nem o outro está certo. Não é? Mas, às vezes acontece, você está certo e o outro está errado. Mas por que você tem que convencer o outro de que está certo? Jesus tentou convencer alguém de que estava certo? Quem quiser vir após mim, siga. Porque a fala dele podia ser: venham após mim, sigam-me. Né? Mas olha o que ela acrescenta antes: quem quiser vir após mim. Ele não tenta convencer ninguém. Quem estiver afim, quem estiver disposto, quem achar que eu estou certo, me segue. Quem não achar que eu estou certo, fica. Livre-arbítrio. E é tão importante isso que o Humberto Campos está destacando, gente, que ao longo do discurso de Jesus, nesse capítulo 10, nós vamos entrar em versículos em que Jesus enfatiza isso. Nós vamos até adiantar um pouquinho. Quando ele fala para os discípulos, você chega numa cidade, fala, a minha paz vos dou. Se a cidade não quiser a paz, que a paz volte para você. Ou seja, que você permaneça no mesmo padrão vibratório. Você chega numa casa, se a casa não quiser receber, você pega a sandalinha e sacode o pó. Ou seja, você não leva com você a vibração baixa da casa. Nós vamos aprofundar isso depois. Mas eu acho oportuno adiantar para a gente frisar isso. A preocupação que Jesus tinha com os discípulos não contendarem uns com os outros. Não disputarem uns com os outros. Essa tem sido a pedra de tropeço do movimento espírita. Aliás, de todos os movimentos religiosos, né? Todos. Não escapa um. O espiritismo não escapa disso também, não. É um tal de querer convencer o outro de que está certo. Não, o caminho certo é o meu. O jeito certo de dar passo é esse. E às vezes cria essa coisa da pureza doutrinária, que às vezes isso é desculpa. Esse discurso da pureza doutrinária, isso acaba sendo desculpa para você se impor sobre o outro. Tem que tomar cuidado com isso. Porque aí, essa preocupação em purificar a prática espírita recebe outro nome: arrogância, truculência. Isso fez os discípulos no início do colégio apostólico tropeçarem muitas vezes. Bom, mas Jesus pretendia que eles tivessem autoridade junto a espíritos impuros. Como é que você mantém a sua autoridade junto a espíritos impuros se você está vibrando no mesmo patamar que eles? Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, meu amigo Gladstone, que lembra sempre essa passagem, ele gosta dessa passagem. Né? Barnabé vai pregar junto a um grupo de endemoniados. Os endemoniados falam para Barnabé: a Jesus nós conhecemos, a Paulo também, mas e vós, quem sois? O padrão vibratório de Paulo e de Jesus nós conhecemos. Mas esse padrão vibratório seu aí, quem que você pensa que é? Isso vale para espírito impuro desencarnado, vale para espírito impuro encarnado. Então, primeiro, o sujeito quer disputar. Se ele quer disputar, já mostra que ele está no padrão vibratório baixo. Tão baixo quanto o cara que chamou ele ao duelo. Aí os dois entram em disputa com padrão vibratório baixo, onde é que isso vai parar? No chão, rolando no asfalto quente. Vai pro tapa. Porque isso não tem fim, gente. Você entra em disputa, em duelo, você está errado, o outro também, onde é que isso vai parar? Não tem fim. Vai sair no tapa. E aí vem Jesus dando a dica. Para poder afastar espíritos impuros, afastar no sentido de ter autoridade sobre ele, é preciso ter poder, né? E esse poder você só tem quando sobe um monte, quando eleva o seu padrão vibratório. Alguém começou a me convidar ao duelo.
Todo mundo sabe aqui o que é esse convite ao duelo, né? O outro começa a te alfinetar, te cutucar, falar coisa que sabe que vai te ferir. Qual que é a minha primeira providência? Uma prece interior, elevar meu padrão vibratório, entrar em oração. Aí pronto, elevei meu padrão vibratório, eu fugi da teia, dessa aranha venenosa chamada duelo, um perigo. Bom, lá no livro Boa Nova, que nós ainda estamos estudando, capítulo 5, Humberto Campos diz assim, Jesus, aliás, dizendo para os discípulos, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Enfim, você olha a multidão, o que todo mundo ali faz, você não faça. Primeira dica. Se todo mundo está fazendo, gente, é chamada cultura de massa, né? O vício é cultura de massa. Um começou a matar, ixi, aí veio uma renca matando. Aí, se ele está matando também, eu vou matar. E assim começou o crime da humanidade. Pecado original é isso, né? Vira massa, movimento de massa. Então, a primeira dica de Jesus, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. O que é o caminho largo? Querer sempre aquilo que é mais fácil. Né? Aí, tem a prova do governo, o Enem. Você tem 2 caminhos. Né, seu Daniel? Um caminho é estudar, é se dedicar, ter disciplina. Esse é o caminho difícil. É o caminho que vai exigir de você noites de sono, vai exigir de você sacrificar um passeio. Tem um outro caminho também. Esse é fácil, é a porta larga. Comprar o gabarito da prova, subornar um examinador. Esse é o caminho largo. Jesus está dizendo, escolha sempre o caminho difícil. Porque o caminho difícil é sempre o caminho do dever bem cumprido, da disciplina, da honestidade. E o caminho largo é o caminho da desonestidade, do engodo, do equívoco. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis, olha só, nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Centro das discussões estéreis. Ó, pessoal, entrou no Facebook, tá tendo discussão lá debaixo da postagem de alguém? Pula fora, não entra no meio não. Mas nem que seja para defender o nome de Jesus, Jesus não precisa da nossa miserável defesa. Ó, imagina, gente, a mesma coisa, sabe? De eu estar ali na praça com o Anderson Silva, vi uma turma brigar com o Anderson Silva, eu entrar na frente e falar, deixa que eu te defendo. Tem lógica um negócio desse? Jesus, um gigante moral, precisar da minha defesa. Então, começou uma discussão inútil, toda discussão, ela é por si só inútil, mas o Emmanuel quis frisar isso aqui, pula fora, cai fora. Postagem do YouTube lá, palestra do Haroldo, aí vem alguém e fala mal do Haroldo, não gostei do colarinho da camisa dele. Aí tem sempre alguém que vem, mas o doutor Haroldo se veste muito bem. E ali começa uma discussão estúpida, desnecessária. Não precisava acontecer. O padrão vibratório baixa. E aí, gente? Você vai ter autoridade sobre quem? Você não tem autoridade nem sobre si mesmo. Você não teve autocontrole, não conseguiu se controlar. Quer controlar o outro? Bom, e a última dica para os discípulos hoje? Nós vamos estudar muito aí as dicas dos discípulos, agora é só dicas, orientação de Jesus para os discípulos. Mas a última, que vai fazer a gente escapar dessas discussões estéreis, essas discussões inúteis,
Essa dica, gente, não está no livro Boa Nova. Está lá no livro Jesus no Lar, capítulo 22. Nossa, estou cheio de mosquitinho aqui. Capítulo 22, o talismã divino. Quem tiver o livro Jesus no Lar, chega em casa e leia inteiro o capítulo 22, o talismã divino. E essa conversa lá começa quando a mãe de João e Tiago vira para Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Então, o versículo que nós estamos estudando hoje diz que Jesus transferiu para os apóstolos a autoridade ou o poder de expulsar demônios. A mãe de João e Tiago olhou aquilo, Jesus expulsando demônios, e falou: ó, tem coisa aí. Acho que ele tem um amuleto, uma medalhinha, uma pulseirinha, uma pedrinha benta no bolso da túnica, que ele não conta para ninguém, né? A varinha do Harry Potter. Ele tem um negócio ali que faz ele ter esse poder todo. E ela fez essa pergunta, uma pergunta inocente, né? Fez essa pergunta inocente, seu Luiz. O que Jesus respondeu? Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Acho que a turma, os discípulos, né, um pouquinho mais esclarecido, olhou e falou: uai, tem? Nós andamos com o senhor para cima e para baixo esse tempo inteiro, o senhor não conta para a gente que tem esse talismã? Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Jesus confirma que tem um amuleto, um patuá, e ainda fala para a turma lá, ó, e quem usar, você vai angariar para você todos os dons, todos os presentes de Deus, toda a glória de Deus. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Pausa. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Com certeza ninguém prestou atenção nessa frase de Jesus na hora. Jesus está dizendo que esse talismã divino existe e que o principal poder dele é a capacidade de dar para as pessoas um poder chamado entendimento. Entendimento é a capacidade de entender o outro. E ele completa: quem tem grande poder de entendimento vai livrar o coração de um flagelo chamado desarmonia. Esse talismã te livra do desentendimento com os outros. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Nós não estamos estudando hoje o versículo em que Jesus começa a obra de luz na terra? Então, eu acho que até que ele não fez isso não, mas eu faria. Falaria esse negócio e ainda olharia para os 12. Ó, quem não tivesse talismã, nem começa. Porque é impossível edificar algo em nome do Evangelho sem esse talismã. Aí, a mãe de João e Tiago, né, aproveita, deixa, vai agora, né? Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Diz-nos, precisamos desse acumulador de felicidades. Arruma, cadê ele? A gente até faz uma vaquinha, a gente compra do senhor se precisar. Arruma esse objeto, esse amuleto, essa pulseirinha, essa correntinha, esse brinco, sei lá. Arruma pra gente. E aí Jesus responde. Deve ter sorrido, achado graça. As criancinhas falando, né? A gente acha graça. Esse bendito talismã é propriedade comum a todos. O povo caiu da cadeira. Como assim?
Todo mundo tem? Todos têm. Todos são possuidores desse talismã? Hein, vó? A senhora tem, eu tenho, a Ju tem, todo mundo tem. É a hora que atravessamos. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Agora, nós lemos um versículo em que Jesus compara os 12 pilares do templo, as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos às 12 horas do dia. É o dia aproveitado. E ele conclui: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Quando eu li essa lição agora, pela terceira ou quarta vez para usar no estudo, eu me lembrei da turma lá em Pedro Leopoldo, na década de 40, no culto na família Joviano, seu Rômulo Joviano, impressionado com as respostas brilhantes de Emmanuel em torno das passagens bíblicas. E aí um companheiro pergunta, através do Chico, para Emmanuel, o que ele conseguia fazer, o que ele fazia, quase que eles perguntaram, qual que é o seu talismã, né, para saber tanto assim de evangelho. E a resposta de Emmanuel, acho que eu contei para vocês já, a resposta de Emmanuel foi: aproveito os minutos. Não perco tempo. E aí eu lembrei também de um benfeitor espiritual, um trabalho lá em Belo Horizonte, a gente estava no trabalho, e aí conversando com esse benfeitor espiritual, ele deu uma orientação para mim no casamento, hein? E eu cheguei e contei para a Ju, ele deu uma orientação no casamento, ele perguntou: e a esposa, como é que vai? Eu falei: tá bem, né? Graças a Deus, bonita, perfumada, bem vestida. Aí ele virou e falou assim: olha, sem briga, hein? Não pode perder tempo. Tem muito trabalho para ser realizado, sem briga. E eu cheguei e contei isso para a Ju. Então, todas as vezes que a gente briga, e nós brigamos, eu corro e falo: estamos perdendo tempo. Brigamos, ficamos de mal uma tarde inteira, perdemos uma tarde. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, fazer as pazes dá um trabalho. Aí o que eu raciocinei quando eu li essa passagem do talismã? Eu inverti a orientação dele. Ora, se brigando a gente está perdendo tempo, se a gente ocupa o nosso tempo, a gente não briga. Só briga quem está à toa. E eu estou falando do serviço com Cristo. Não é serviço na profissão, não. Não é serviço doméstico, não. É serviço com Cristo. Quem está em prece, quem está com um livro na mão, quem está bordando enxovalzinho para criança necessitada, quem está separando agasalho para doar. Não, aí que está. Todo o tempo é livre. Todo o tempo nosso é livre. Isso. Porque a gente fica com uma noção, seu Daniel, de que tem um tempo nosso que não nos pertence. Aí é o tempo do patrão, por exemplo. Esse tempo não é meu. Não, é meu. Tanto é que eu vendo ele. Se o tempo é meu, no meu tempo eu posso fazer mais de uma coisa. Então, estou dando aula e estou vibrando pelos meus alunos. Estou na indústria têxtil. Estou numa máquina, operando um tear. E estou conversando coisa edificante. O problema, seu Daniel, é que a gente restringe a nossa tarefa cristã
a meia dúzia de coisa que só se faz na casa espírita. Mas tem muita coisa que eu posso fazer pelo Evangelho, fora da casa espírita, no meu lar, dentro do meu emprego, no ponto de ônibus. Ah, mas Luiz, você mencionou separar enxoval, arrumar enxoval para criança necessitada. Você falou de separar agasalho para doar. Mas se eu estou no ponto de ônibus, pensando e planejando a tarefa, eu estou ocupado. Porque essa ocupação não é manual, é mental. Olha só. Estou viajando, estou na estrada, estou dirigindo meu carro. Mas a minha cabeça está planejando o bem. Nós estamos falando de projeto. Se eu estou projetando o bem, minha cabeça está ocupada. Eu não tenho tempo, aí não sobra tempo para eu brigar com um rapaz que me ultrapassou errado na estrada. Mesmo se não tiver isso, dona Laurene, é um trabalho mental. A gente tem um trabalho mental constante. Aqui tem que estar ocupado. Vigilância. Admirando a natureza. Admirando a postura de alguém. Lembrando coisa boa. Quando eu exercito a minha memória, lembrando coisas positivas, isso é trabalho. E eu estou ocupando meu tempo. Certo? Então nós encerramos aqui, hoje, né? Pensando nessa orientação de Jesus para os discípulos inicial. Jesus convoca os discípulos a subir no monte. Então ele convida os discípulos a elevar o padrão vibratório junto. E depois sugestiona aos discípulos que a autoridade deles venha de uma permanência com vigilância no mesmo padrão vibratório. E a gente só mantém o padrão vibratório elevado, só persevera nele, quando a gente aproveita o nosso tempo e briga menos. Quando a gente aproveita o nosso dia, a nossa hora, o nosso instante e discute menos, debate menos. Certo? Encerramos aqui. Continuamos na semana que vem com mais discípulos. Sacro ofício. O ofício sagrado, o santo. Um sacrifício é o que eu faço em nome de Deus e em benefício do próximo. Não é a hora extra que eu dou para o patrão para ganhar dinheiro a mais, não.